Você percebe isso com alguns reparadores autônomos, algumas oficinas independentes? Eles têm essa dificuldade de repassar esses custos para o cliente? Isso é uma realidade do Brasil inteiro, eu acho, né? Só que o que a gente tem que entender? Por exemplo, tinha aluno que veio aqui que ele não cobrava o uso do scanner. Aí eu disse, mas como é que tu não cobra? Como é que tu vai pagar a atualização? Como é que tu vai poder investir num scanner melhor? Como é que tu vai poder fazer isso aí? Não, mas é que se eu cobrar o cliente fica brabo, aí e isso, aquilo lá. Eu disse, tá, mas tu não falou para mim que tu é a melhor oficina da região? Tu não falou para mim que tu é a oficina que resolve as broncas? Sim. Começa a cobrar. Os caras não tem outra saída. E ele começou a cobrar e está investindo, e agora está sobrando dinheiro até para investir em outros equipamentos. E não parou o movimento dele. A gente tem que botar na cabeça o seguinte: não existe almoço grátis. Alguém tem que pagar a conta. Isso a gente tem que ser franco para o cliente. Eu cobro o uso do scanner, por quê? Porque eu paguei por ele, eu tenho que manter ele atualizado, né? Então isso aí é um gasto que a gente tem. Ponto. Outra coisa, uma coisa é fazer orçamento, outra coisa é fazer diagnóstico. Se o cara chega ali para mim, eu quero fazer uma troca de óleo, eu consigo montar um orçamento. Meu carro está falhando, eu consigo fazer um diagnóstico. Então, hoje aqui na Tecnocar, o que a gente faz? O carro entra, dependendo da conversa com o cliente, dependendo a situação que se for, né? A gente fala, para esse carro, para me iniciar o processo, eu vou te cobrar o uso do scanner mais 3 horas de diagnóstico. Se a gente conseguir em 3 horas te passar o orçamento, beleza, show de bola. Então a gente vai cobrar, vai passar para ele. Fui lá e passei o orçamento da falha. Eu tenho que trocar vela, bico, bobina, ou tenho que abrir uma bateria. Vou passar lá o orçamento para ele. Se ele autorizar, aquele valor não é cobrado dele, porque ele vai autorizar o orçamento. Se ele não autorizar e quiser levar o carro embora, aí ele vai pagar aquela taxa de orçamento. Por quê? Porque a gente está cobrando hora trabalhada para fazer o diagnóstico. Só que nós temos que botar na cabeça que daí nós temos que fazer o diagnóstico preciso. Porque se ele Sim. levar o carro em outra empresa, trocar aquilo que você falou que era e não resolver, aí a resposta é sua, né? É que nem outra coisa que a gente tem que ficar atento, né? Um negócio que eu gosto sempre de cutucar, né? Todo carro que entra na nossa oficina, você pesquisa recal, né? E isso é uma prática que nós temos que fazer na oficina. Eu tive colega que pagou o módulo DBS que trocou e era recal. Tem cinta de airbag com recal, tem carros com atualização de software que é recal. Então, é uma prática que a gente tem que mudar, porque aconteceu agora esses dias, a gente recebeu um Fusion aqui na oficina, de 4 reclamação do cliente, 3 era recal. Louco. Então, se eu cobro aquele reparo e depois ele vai fazer o documento e não passa porque tem recal em aberto, e ele chega lá na concessionária, nós vamos trocar isso, isso, aquilo. Mas eu já troquei isso aí. Mas é recal. O cara tem direito a trocar de Sim. graça. Então, até quando você tem acesso a portal de montadora, você já consegue pesquisar o recal na fonte. Então, por Sim. exemplo, eu tenho um cliente que está com uma Jeep Cherokee diesel, né? O carro dele está com problema na bomba de alta, né? E dentro do portal eu já peguei o boletim, já peguei o recal que saiu. No portal de Natran no Brasil ainda não saiu esse recal, né? Mas eu já tenho o recal impresso da Jeep, o chassi dele está embutido. E aí ele foi na concessionária, a concessionária, não, mas não tem recal desse carro, não, mas está aqui o boletim. Aí chegou lá, os caras foram pesquisar, já encomendaram a peça, está aguardando chegar. Sim. Né? Então isso dá uma fidelizada com o cliente na sua oficina. Então você tem acesso a esse tipo de informação. Outra coisa, eu peguei uma Outlander híbrida, a gente entregou agora na semana passada. Cara, foi vendido quantos carros desse no Brasil? Muito pouco. As concessionárias não pegam para arrumar porque elas não conseguem ter acesso. Então o carro ficou aqui desde março, a gente abriu bateria, conseguimos botar o carro a andar, o cliente saiu daqui com um diagnóstico, tem que trocar a bateria, não tem que fazer bateria, as células estão ferradas, e ainda deu uma caixa de champanhe para nós. Então ele saiu triste e alegre, mas desde o começo a gente foi transparente e trabalhando em cima da literatura da Mitsubishi. Fizemos diagnóstico, atualizamos o motor elétrico traseiro, atualizamos o motor elétrico dianteiro,
trocamos o B1000, né? Conseguimos reparar o IC1000 interno da bateria, conseguimos ter acesso a todo o manual de montagem e desmontagem da bateria, conforme a Mitsubishi recomenda. Seguimos todos os passos de segurança, conforme a Mitsubishi recomenda. Toda a parte de desergilização do veículo, conforme a Mitsubishi recomenda, que é bem diferente de outras montadoras. Então, tudo isso, desde o começo ele ficou sabendo, ó, vou ter que comprar informação técnica na montadora, vai ter um custo, provavelmente eu vou ter que comprar mais de uma vez, e aí a gente foi sendo transparente. A minha forma de trabalhar é essa, você quer deixar o veículo? Ele deixou, entendeu? O que a gente tem que fazer é falar para o cliente, olha, eu não posso mexer no teu carro na aventura, eu não posso ficar mexendo no teu carro e te enrolando, né? Porque eu estou procurando informação para ver se eu consigo trabalhar no teu carro. Eu vou ter um custo de pagar uma subscrição como reparador independente na montadora, vou ter acesso à literatura da montadora, que é a mesma que a concessionária tem, e vou conseguir fazer o diagnóstico preciso do teu carro. A minha forma de trabalhar é essa. Você está dentro desse acordo? Sim ou não? Ah, eu não quero. Você já pega e já deixa ele embora. Porque se ele não quer fazer a coisa correta, azar o dele. Mas entenda o negócio. Lá na frente ele vai ver que ele pagou mais caro e ele vai voltar.